liberdade, igualdade, fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa. A gente vai estar falando de Revolução Francesa em 2 momentos. A aula de hoje e a aula da semana seguinte vão ser sobre a Revolução Francesa. Então é um resumo, obviamente, sobre esse contexto. É super facinho, mas nem tanto, né? A gente tem inúmeros detalhezinhos sobre a Revolução Francesa e que eu vou estar deixando marcadinho para vocês aqui. Bom, quando que acontece a Revolução Francesa? 1789 até 1799. Mas em 2016, 2015, a gente teve na França um atentado terrorista bem no dia que eles estavam comemorando um dos marcos da Revolução Francesa. Olha que interessante isso, né? Então ela acontece há bastante tempo, mas pela comemoração dela teve aí agora no século XXI um atentado terrorista e vocês vão procurar isso aí para dar uma pesquisadinha. Bom, qual que era o contexto da França para acontecer a Revolução Francesa? A França, ela era uma monarquia absolutista, ou seja, o rei mandava em tudo. Ele se baseava na teoria do direito divino, onde Deus o havia colocado naquele lugar, né, que são ideias lá da Idade Média que são trazidas para esse momento para justificar o poder dos reis. Nessa situação, além de tudo, do absolutismo, a gente tem uma sociedade estamental, que é uma sociedade em forma de pirâmide, onde eu tenho o primeiro estamento, o clero, segundo estamento, a nobreza, e o terceiro estamento eu vou ter o povo. Nessa figurinha que você vê, aqui ó, primeiro, segundo e terceiro estamento. Aqui você percebe que primeiro, segundo e terceiro estamento eles têm características diferentes. E quando eu falo povo, eu não estou me referindo às pessoas pobres na França. Eu estou me referindo àquelas pessoas que não têm título de nobreza. Isso pode ser, por exemplo, a burguesia. A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha o título de nobreza. Por isso ela era considerada povo dentro da França. Essa sociedade estamental, então, como eu disse, tinha características diferentes, onde o povo, e você viu na figurinha, o povo carregava os outros dois nas costas, né? Olha que interessante para a gente pensar. Junto com isso, a França vai ter uma crise econômica. Por que vai acontecer essa crise econômica na França? Bom, a gente vai ter a França se envolvendo na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, a gente viu na aula passada, quando a gente falou da independência dos Estados Unidos, e a gente percebe que a França perdeu, portanto, todos os dividendos da Guerra dos 7 Anos caíram sobre a França, crise econômica. Junto com isso, ela se envolve em mais uma guerra, que é a guerra da independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque como ela estava magoadinha de ter perdido a Guerra dos 7 Anos, se envolve na guerra da independência, ela também vai colocar dividendos, ela também vai colocar homens para guerrear lá na guerra da independência, e isso vai acarretar essa crise econômica. Junto com isso, eu tenho o desperdício da monarquia e do clero. Olha essa figurinha aqui, ó. Tá vendo? Essa figurinha aqui mostra que clero e nobreza jogam todo o dinheiro fora e o povo tá ali depositando no baú o dinheirinho dos impostos. Junto com isso ainda, eu vou ter, para a Revolução Francesa acontecer, uma influência iluminista. Algumas pessoas do povo passam a ter essa influência iluminista e não estão mais aceitando o absolutismo do rei. Olha que interessante. Quando a gente vai recuperar a crise econômica, o rei Luís XVI, na época, ele vai convocar os estados gerais. Sabe aqueles estamentos que eu falei da pirâmide? Esses estamentos são convocados para votar uma lei. Isso era muito raro acontecer na França. Mas como ele estava assim desesperado porque não tinha mais dinheiro para continuar sustentando, né, todos os privilégios que a nobreza e o clero tinham, ele chamou. Só que nessa convocação era por estado. Era, por exemplo, um do clero, um da nobreza, um do povo. Para quê? Para que clero e nobreza passassem a pagar impostos. Se acha que clero e nobreza vai votar para pagar imposto? Obviamente não, sempre dava 2-1. E o povo sempre perdia e tinha que pagar mais impostos. Nessa situação, quando o rei
deputados gerais aqui, ó, ele pegou e viu que ele deu um tiro no pé, porque o terceiro estado começou a fervilhar por causa dessas ideias que eu falei lá no início, liberdade, igualdade, fraternidade, e aí começou a ferver. E esses estados se retiraram, né? O terceiro estado se retirou dessa assembleia e começou então a pensar e pensar. E quando eles pensaram, eles disseram assim: poxa, a gente é muito mais em número de pessoas do que o primeiro e o segundo estado, do que o clero e a nobreza. A assembleia não pode ser mais por representação, tem que ser por cabeça, per capita, e aí todo mundo vota. Claro que não ia dar certo, que o rei não ia deixar isso acontecer. Aí eles tiveram outra ideia: vamos exigir do rei agora uma constituição para que limite os poderes dele. A Assembleia Constituinte na França. Vai acontecer uma Assembleia Constituinte na França. Essa Assembleia está exigindo a Constituição, mas o rei está lá, todo poderoso, absolutista, achando que ele pode mandar em tudo e em todos. Aí o que o povo faz? Vai para a Bastilha. Prof, o que é a Bastilha? A Bastilha é uma prisão. Ah, então eles foram lá e atacaram a prisão e soltaram todos os presos? Tinha um montão de presos, tipo tem aqui no Brasil? Não! Na Bastilha tinham somente os presos políticos. O que significa? Só aqueles que eram contra o rei estavam presos lá. Tinham quantos? 10, 11 pessoas na Bastilha inteira. Mas a Bastilha estava cheia de armamento, pólvora. E aí, quando eles tomam a Bastilha, soltam os inimigos do rei e eles se apropriam dessas armas, desse armamento. Chama-se Queda da Bastilha. Vai acontecer em 14 de julho de 1789. Lembra que eu falei do ataque terrorista? Nesse dia, lá na França, em 2015 ou 2016, não lembro, eles estavam comemorando o dia 14 de julho, o dia da queda da Bastilha, e eles foram atacados pelos terroristas. Aqui, a queda da Bastilha ela é importante porque ela representa o povo tomando nas suas mãos o poder. E o rei percebe que ele não tem tanto poder assim. Representa a queda do absolutismo. E ele vai agora ter uma monarquia constitucional. Ele vai ter que ser limitado por essa Constituição. E acabei esquecendo até de falar, gente, que tem uma imagem aqui da Bastilha. Veja só, aqui, toda ela explodindo, essas coisas assim, para representar então que explodiu o absolutismo. O rei agora tem a Constituição a qual ele tem que seguir. E por que essa Constituição é tão importante para a gente? Vai sair a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde a partir desta declaração o mundo inteirinho vai ter agora as suas leis com direitos civis, inclusive a gente. A gente vai ter lei que vai estar baseada nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por isso ela é importante. E o rei estava lá agora governando com a monarquia constitucional, mas lembra, ele era absolutista. E absolutista, ele gosta de poder, ele começa a tramar, fazer umas treta lá com o rei da Áustria, com o rei da Prússia, para que ele derrubasse a Constituição e voltasse a ser absolutista. Aí você para e diz assim, por que, né, que o rei da Áustria e da Prússia vão se meter numa treta tão grande aqui na França? Porque eles estavam com medo de que essa revolução do povo na França atingisse eles também, que eram absolutistas. Aí o que eles fizeram? Não, então vamos ajudar lá o rei Luís XVI a recuperar o poder. Quando isso aconteceu, o rei foi preso e ele foi executado na guilhotina, ó, cabecinha dele rolou. Então, né, a gente estava falando que agora vai ter uma convenção. A gente precisa do povo, porque não tem mais um monarca na França para governar. Desse povo, a gente vai ter aqui, ó, sans-culottes. Sabe quem são? Eu trouxe figurinha para você ver. Esses carinha aqui, ó, são sans-culottes. São chamados sem calça na França. Eles estão sem calça? Não! Olha a roupinha deles. Olha a roupinha deles, da monarquia.
É essa a diferença em que os monarcas, a nobreza na França, usam uma calça justinha, peruca, casacão, e os sans-culottes, esse povo simples, que não vai usar então essa roupa. Esse é o povo, percebeu? Então, os sans-culottes, né, é um grupo importante dentro da Revolução Francesa, inclusive porque eles vão dar origem aos jacobinos, tá? Professor, agora eu me perdi. Então vamos lá, girondinos e jacobinos são os grupos revolucionários da França, esses que estão se manifestando desde que a gente está começando a falar, né? E aí os girondinos mais ligado à burguesia, eles eram até a favor da monarquia, eles queriam assim algumas mudanças na França, mas nada muito radical. Os jacobinos, por sua vez, eram aqueles camponeses, as pessoas mais pobres, que querem até uma república na França. A gente sai de uma monarquia absolutista, passa por uma monarquia constitucional e eles querem uma república. Olha que diferença. E quem que guilhotinou realmente o rei? Os girondinos. Você acabou de falar que os girondinos eram a favor da monarquia, como é que eles vão guilhotinar o rei? Simples, porque eles ficaram com medo de que o rei conseguisse aquela parceria lá com a Áustria e com a Prússia e se tornasse absolutista de novo. E se ele se tornasse absolutista de novo, eles iam perder poder, então eles guilhotinaram o rei, percebeu? E aí vem o conceito, direita e esquerda na nossa política. Quem que é de direita? Quem que é de esquerda? Na convenção, esses dois grupos, um sentava à direita, o outro sentava à esquerda. Girondinos, que queriam assim poucas mudanças na França, sentavam à direita. Os jacobinos, aqueles que são radicais, querem mudanças, sentam à esquerda. E a gente traz então aqueles que são assim mais do centrão, que são mais acomodados, direita, os que querem muita treta, de esquerda, beleza? Vai guardando isso para você. Junto com isso, então, eu vou ter a convenção liderada pelos girondinos. Os girondinos não conseguem se manter no poder, eles ficam só um ano no poder. Até que os jacobinos conseguem derrubar os girondinos do poder e instauram na França a república. Com esse cara aqui, ó, Maximilien Robespierre. Quem era ele? Representante dos jacobinos. E ele instaura agora na França uma república, a República do Terror. Por que ela é conhecida como República do Terror? Porque o Robespierre, quando ele assume, ele pega e diz assim: ah, você é meu inimigo da política, você não aceita a revolução? Guilhotina em você. Ah, você também? Guilhotina. E ele começou a guilhotinar todo mundo assim. Aí eu sou amiga do Robespierre, digo assim: Robespierre, tá demais, né? Você tá guilhotinando muita gente, daqui a pouco não tem mais gente na França. Ele manda me guilhotinar. Ele manda guilhotinar os inimigos da Revolução e todos aqueles que contestam também a Revolução. Por isso, República do Terror na França. Esse momento a gente para, mas a gente retoma aqui, ó, só para você lembrar. Contexto da Revolução: o absolutismo, a sociedade estamental, onde um se aproveita do outro, a crise econômica por causa das guerras, a influência iluminista, liberdade, igualdade, fraternidade, a queda da Bastilha, que é um marco, é onde começa a Revolução Francesa efetivamente, a monarquia constitucional, os sans-culottes, que são aqueles povo, aqueles sem calça, tá? Que é o povo, dividido em girondinos e jacobinos, os de direita e os de esquerda, a convenção que guilhotina o rei Luís XVI, mais a República do Terror do Robespierre, que vai ser um momento terrível na França. E aí, para a aula que vem, a gente vai para o diretório e aí a gente vai chegar até um carinha conhecido como Napoleão Bonaparte.